Olá, rica noite para você! Sou Nara Miller, professora, autora do blog Vivo Você É, praticante de EFT certificada há 7 anos. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, passar mais informações, mais ferramentas, o pessoal que vai chegando, tanto nas lives como no replay no canal do YouTube. E toda vez que você quiser ver novamente todas as lives que eu já tenho feito desde maio, pode ir lá no canal do YouTube, pode ir lá me visitar, que você vai ter informações precisas, tá? Vai poder rever os temas das lives e também vai poder ver por assuntos. Os vídeos são todos separados por assuntos nas playlists. E é uma imensa alegria ter todos por aqui. Antes de começar a falar sobre arquétipos, vou dar uma boa noite geral pro pessoal. Carlos, rica noite. Luciana, rica noite. Marisa, rica noite. Luíse, Luciano, Cida, Élida, Helenice, Márcia, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Letícia, rica noite para você. Rosimara, Giovana, Axis, rica noite para você também. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui hoje. Vou falar de um dos meus assuntos prediletos. Muita gente me pede mais informações, como eu uso os arquétipos, para que servem os arquétipos, o que eu estou precisando usar agora, né? Sheila, rica noite para você, seja bem-vinda. E obrigada pelos coraçõezinhos. É uma imensa alegria poder estar aqui, né? Saber que tem um monte de ferramentas à nossa disposição. Muitas vezes a gente não consegue usar direito, e tudo por causa que existem bloqueios no acesso a esses arquétipos, ok? Por isso que a gente não consegue acessar. E os arquétipos, eles têm origem desde que o ser humano é como é. A energia dos arquétipos está aí, essas formas pensamento repetitivas e aglutinados pela sociedade, pelos diferentes pontos que todo mundo passa, e essa energia aglutinada vai para o Jung chamou de inconsciente coletivo, na Índia é chamado de registros akáshicos. Tem muitas informações em todas as civilizações sobre essa questão dessa energia que o arquétipo tem a partir das próprias vivências humanas. Então, como se fosse um banco de dados especializado em uma determinada área. E aí, basta a gente saber como acessar isso. É como se fosse uma roupa que a gente vestisse, é como se fosse, tivesse uma função. É que nem assim, o produto que limpa vidro não é o mesmo que limpa, por exemplo, o móvel. Então, cada produto tem o seu objetivo. E aí, nós nascemos com acesso a esse banco de dados tremendo que é cada arquétipo. E o arquétipo ele existe para que a gente possa dirimir conflitos, possa desmanchar conflitos entre o nosso consciente e o inconsciente. O inconsciente é o que tem acesso ao todo e o consciente é essa percepção do momento presente que não é totalitária, ela é fragmentada, mostra pontos de vista, e como sempre pontos de vista podem ser mudados. E a importância de unir, uns dizem que o nosso ponto consciente, o nosso percentual consciente é somente 10%, e o nosso percentual inconsciente é 90%, outros falam 15,85%, outros falam 99%, mas indiferente do que nós temos como conceito, qual é o percentual do consciente e do inconsciente ser humano, Eu estou falando aqui dos arquétipos para que a gente possa, de uma maneira simplificada, poder usar essas ferramentas que estão aí à nossa disposição para a gente andar no fluxo. Para poder andar no fluxo, os 10% e os 90% precisam ser
alinhar, trabalhar em conjunto para que não tenha disrupturas. E a questão toda na verdade, se a gente fosse falar assim, sempre é a gestão deste conflito, né? Uns até pregam a importância da morte do ego, e eu não sou favorável à morte do ego, eu compreendi isso rapidamente, né? Mas a morte do ego no sentido do ego ser supremacia à nossa existência, mas o ego é só esses 10%. Ele não tem e não é os 90%, é só 10%, quer dizer, é uma quantidade muito pequena para ser realmente o processo que domina, né? A gente tem a sensação que é o ego que comanda a história, mas ele não é, ok? Ele ajuda a gente a ter as experiências individuais, porque senão alguém lá do outro lado do planeta comeria, a gente sentiria o gosto aqui, né? Já que tudo é energia e energia interconectada. Então, a importância da gente ter acesso a essas diferentes ferramentas que são os arquétipos, a cada momento. E a pessoa vem, ela nasce e ela já vem num arquétipo, que é o arquétipo da criança, ok? Ela já tem um acesso direto ao arquétipo da criança, mas ela não sabe que ela tem esse acesso, ela está só vivendo, muitas vezes só sobrevivendo no processo do arquétipo da criança. O arquétipo da criança, eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube, eu recomendo, eu já fiz lives a respeito da criança e seus subarquétipos, né? Então você precisa ir lá no canal do YouTube, você precisa visitar youtube.com/naramuller com 2 L's e ter o acesso, né? A criança ferida, tem a criança birrenta, tem a criança dourada, ok? Esse assunto chegou no Ocidente pelo Jung, mas isso é muito antigo. Na Índia isso conta mais de 4.000 anos que eles estudam, que eles já têm acesso a essa informação através da multiplicidade dos deuses. Então aí é lindíssimo ter acesso a esse conteúdo, né? Nas minhas viagens à Índia eu tenho podido acessar esses arquétipos na prática. Porque o que acontece? Quando eu vou à Índia, cada vez eu estou num momento diferente. E nesse momento diferente eu preciso de um arquétipo diferente. Então quando eu entro num templo específico, eu estou procurando sintonizar com esse arquétipo, de tantas pessoas pensarem naquele avatar, por exemplo, né? Porque lá os deuses, eles veem a forma humana na condição avatar, né? Humana. Tem até uns que vieram na forma mutante, né? Que é tem o deus que é macaco e humano ao mesmo tempo, né? Então, todas o Lord Hanuman, tá? Gosto muito do arquétipo do Lord Hanuman. Então, todas essas questões, assim, a minha intenção aqui é trazer informação simplificada, né? Sem perder a essência, para que a gente possa sintonizar com o que é necessário para o nosso momento, para resolver esses conflitos, né? Minimizar esses conflitos, tirar o foco da nossa vida desses conflitos, da nossa parte consciente com a inconsciente, para que a gente possa seguir no fluxo, tá? Para que a gente possa ser Joseph Campbell na conceituação no fluxo, ok? E se a gente veio com essas ferramentas que são os arquétipos, tem acesso a essas ferramentas, tá? Depois do Jung aqui no Ocidente, quem falou mais a respeito e se aprofundou muito, e até hoje ela é viva, né? Inclusive, e foi, vamos dizer assim, se tivesse uma sucessora para o Jung, seria ela, Caroline Mais. Ela é uma norte-americana, tá? Faz palestras incríveis no mundo inteiro, tá? E ela fala muito a respeito dos arquétipos, dos chakras, tá? Ela faz
uma compilação desses assuntos de uma maneira muito objetiva, né? E ela trabalha com a medicina energética, ok? Ela tem até os métodos dela de a organização e acesso a esses arquétipos, mas o bacana, assim, quem quiser se aprofundar nessa área, quiser, um livro maravilhoso, Contratos Sagrados, tá? De Caroline Mais, e eu tenho certeza que vai adorar, né, a informação, a riqueza de informação. O Jung conseguiu detectar de forma comum nas pessoas 4 arquétipos. Um deles eu citei, que é a criança, tá? Depois existe o juiz, tem também a questão do arquétipo do sabotador, tá? E existe a prostituta ou cafetão, né? E dependendo a imagem feminina, imagem masculina desse arquétipo, né? Mas o que importa é essa mensagem, assim, que todo mundo tem acesso a esses 4 arquétipos. Eu lembro que uma vez eu fiz um workshop aqui em Pelotas, há uns anos atrás, sobre esses 4 arquétipos, e se a pessoa não está aberta, baixando os julgamentos, fica difícil acessar os arquétipos. Uma das coisas que bloqueia o acesso aos arquétipos é o julgamento, já que o arquétipo ele tem uma condição própria, mas ele não tem acesso às outras formas de pensamento. É como se fosse uma energia que tu tem uma limitação na sua potencialidade, mas é muito importante, mesmo sendo limitado em cada aspecto que possui. Então, quando a gente chega e acessa o arquétipo, mesmo sendo adulto, mas acessa o arquétipo da criança ferida, a gente tem a condição de saber onde é que estão as nossas dores que geram os maiores conflitos e projeções no outro, né? Aonde estão os nossos gatilhos, os gatilhos mentais, onde estão os grandes traumas e as feridas infantis, é tudo lá com a criança, né? A criança ferida mostra essas feridas, né? E até nos permite retomar esse processo. Quem disse que a oportunidade passa só uma vez pela vida da pessoa tá enganado, mas isso não significa que a gente vai ficar adiando essa oportunidade de ter essa cura, né? De ter que na verdade a cura é a junção do consciente com o inconsciente. E aí, ir lá e trabalhar nas questões da criança ferida. A criança birrenta é a chave da persistência, é a chave da determinação, do foco, de não perder a linha, né, no que está concentrado fazendo. Então, quando a gente fala nos diferentes tipos de crianças, ou nas variações, nos subarquétipos, a gente está entrando no que realmente cura essa falta de união e integração entre o que a gente percebe e o que a gente realmente é. O Deepak Chopra fala que quem é que fala nesse momento, quem é que tá por trás de tudo isso, desse consciente, né? Quem é essa grande parte de nós que não é consciente? Eu costumo dar o exemplo do calçado, né? Então, o que a gente é um ser espiritual que quando entra na matéria fica consciente só 10%. É como se nós pegássemos o sapato e calçasse. Nós não somos aquele sapato. Nós estamos usando, ok? Nós estamos interagindo com o mundo com aquele sapato, tendo as experiências materiais com aquele sapato, que é esse corpo que passa por diferentes arquétipos e depois pode ainda ter acesso a muito mais. Então a gente não é o calçado que veste, nós somos muito mais que isso.
mas não significa que o calçado não tenha a sua importância, o seu papel, tá? Na questão de interação com o mundo, desenvolvimento de sabedorias, né? A questão de realizar experiências, de ter vivências, é isso que eu quero dizer com realizar experiências, né? E assim experimentar o potencial de forma mais concreta, uma forma mais efetiva, produtiva para a etapa de vida de cada um. Então, assim, lembre-se, qualquer coisa que vocês queiram com a criança, vocês têm que ver lives anteriores. Eu tenho lá o arquétipo da criança ferida, a criança birrenta e a criança dourada. Tem que acessar esse material, tá? Isso não pode faltar na vida das pessoas. Tem mensagens incríveis. A criança dourada, por exemplo, ela só é libertada quando a criança ferida e birrenta são tratadas, trabalhadas, acessadas e solucionados os seus conflitos. Porque na criança dourada tá toda a liberdade, a vontade de viver, tá? Tem o ponto da inocência, que é onde a pessoa se abre para o novo, para o melhor, ok? Então, a pessoa aceita o inesperado através desta criança, né? Que é a criança dourada, certo? Então, aqui eu estou de novo olhando para os meus apontamentos, para ver se eu estou pulando algum item importante aqui para vocês. Hoje nós vamos falar de um arquétipo bem específico que todo mundo tem, que aparece na autossabotagem e ninguém sabe, a maioria pelo menos não sabe o que fazer com o sabotador. A maior parte do tempo passa fugindo do sabotador, se escondendo do sabotador, tentando esquecer que ele existe. E isso faz com que as pessoas gastem muita energia e acabem aumentando o nível de conflito interior, fazendo o interior ser uma guerra, porque não está acessando o sabotador. Para cada pessoa, o sabotador pode ter uma mensagem diferente, mas o que depois nós vamos usar na sequência de EFT é o que mais aparece de mensagens do sabotador, para quem eu já fiz EFT, os cursos que eu fiz também, fazendo EFT comigo, né? E é indispensável para todas as formas de prosperidade, não só material, física, mental, emocional, relacional, tá? É importantíssimo trabalhar com esse arquétipo do sabotador, porque além de todo mundo ter, significa que todo mundo precisa dele, tá? Muitas pessoas veem o sabotador de tantas maneiras. Eu pensei que a primeira vez que eu fiz, né, essa técnica com o sabotador, eu vou fazer exatamente como eu fiz comigo a primeira vez e como eu faço com meus clientes. Eu pensei que eu ia ver um parente bem específico, a imagem, né, a semelhança com um parente bem específico. Mas eu vi, assim, alguém totalmente desconhecido, uma mulher de cabelo branco, um coque com os palitos enfiados, assim, no coque, tá? Mostrando que não significa que a gente tenha um entendimento que a gente vai ter, a gente tem uma percepção que aquele é a forma do arquétipo para nós naquele momento, tá? E em alguns momentos foi exatamente o que eu imaginava, o arquétipo, quando eu peguei ali para trabalhar o juiz, o condenador, né? Mas para algumas pessoas o sabotador, que nem meu caso, era uma velha, né? Uma senhora baixa, com cabelo, com um coque, mas meio descabelado, assim, meio espigado o cabelo, né? E pode ser até uma criança. Não coloquem rótulos no sabotador, deixe que a imagem venha, ok? A intenção é não julgar, baixe os julgamentos, tranque os julgamentos numa gaveta, ok? De preferência joga a chave fora,
para fazer o trabalho com o sabotador ser mais efetivo, ok? Até é possível fazer EFT para que a pessoa guarde os julgamentos ou deixe de julgar, pelo menos naquele momento da percepção do sabotador, né? O sabotador é muito importante. Eu não vou explicar agora para que serve o sabotador, nós vamos ver isso nas sequências de EFT. Ele é indispensável porque ele aparece direto na autossabotagem. Muitas pessoas chegam e dizem assim, eu sinto uma sabotagem, eu sinto que eu estou me sabotando, mas também não conseguem sair daquele emaranhado porque não estão usando uma técnica tanto de detecção do sabotador como da sua mensagem. E aí elas ficam andando em círculos, fazendo coisas que as pessoas sempre fizeram, reinventando a roda, né? E aí acabam tendo ou ausência de resultados ampliados na parte da autossabotagem, bem como a repetição de processos desagradáveis, né? E então, assim, a importância de fazer um trabalho com um sabotador, tá? E é o que nós vamos fazer daqui a 1 minuto. Então, assim, muita gente me pergunta, pá, prostituta? Eu tenho acesso ao arquétipo da prostituta? Meu Deus do céu, como assim? A prostituta, fazer o trabalho com a prostituta tem um tremendo lado sombrio, ou seja, o julgamento que gera uma rejeição, ok? Assim como o sabotador também tem um julgamento que gera uma tremenda rejeição. Já fiz com vários clientes trabalho com o sabotador, já fiz trabalhos com grupos, já fiz trabalhos individuais, fiz trabalho comigo. Então, quando eu faço com os grupos, e aí a gente começa a fazer as sequências de EFT com o sabotador, as pessoas dizem assim, eu não vejo o sabotador. Eu não vejo o rosto dele. Eu não percebo qual é o formato que ele tem. Significa que a pessoa julga tanto, que ela quer tanto distância do sabotador, que ela botou um véu e ela não quer ver esse sabotador. Mas sempre existe uma sensação, e a gente começa trabalhando EFT por essa sensação que o sabotador lhe dá, mesmo não tendo a percepção do rosto. Okay? Então, o sabotador é importantíssimo ser trabalhado. E para diminuir a autossabotagem, nós ganhamos um aliado. Os arquétipos, eles são aliados, eles não são feitos para nós rejeitarmos, deixarmos de lado, né? Fingirmos que eles não existem. Ou vivemos uma vida inteira brigando ali, né? Empurrando, tentando manter distância, passando reto, se aparecer a sabotagem, eu pulo pro outro cor da calçada, que é tudo sinônimo que a pessoa está vivendo em guerra, tá na zona de conflito, é o grande criador da guerra interna, é essa tentativa de se distanciar das ferramentas que a gente veio ao mundo, porque são aplicáveis à nossa etapa de vida, vão nos ajudar a superar esses conflitos internos, que são os grandes, se a pessoa fica lutando contra, são as grandes limitações e as grandes projeções nas convivências. Ontem eu estava com uma cliente que ela teve grandes problemas com a mãe na criação, a rejeição da mãe e a ausência do pai, né? E depois... e ela sempre ajudou a mãe a controlar as finanças, a resolver os problemas financeiros desde pequena, e depois ela vai para um casamento e ela encontra a mesma situação com as filhas, com o marido, sempre aquela bola de neve, ninguém controlando as finanças, só ela, tendo que abraçar a parte financeira, que todo mundo é gastador, ninguém se controla, ninguém bota limite, mostrando que não houve uma gestão daquela questão e agora aparece nas relações na família que ela construiu, que pode também aparecer no círculo de amigos também. Então, se não tem, no caso dela, se ela não tinha o desgaste financeiro familiar, como ela não curou aquilo ali, né? Ela tinha o desgaste financeiro, não curou,
ela criou uma família, mas se ela não tivesse uma família, ia acontecer nas questões relacionais, trabalho, gente que ia pedir dinheiro emprestado e depois não ia pagar. Olha, ia ser uma função, né? Porque a questão dela era, na verdade, duas, né? A tentativa de compensar uma rejeição maternal, e que é um conflito também, né? Ficar a vida inteira tentando provar que não é aquilo que os outros pensam a respeito dela. E pessoas importantes, no caso, né? Mãe, pai, são figuras importantes na vida do ser humano, né? Que a gente nasce com aquele suporte ali, né? A base do ser humano é conviver com outros para poder trocar as experiências, para ter suporte no momento que não pode se conduzir sozinho. E aí aquilo fica de referência, né? O conflito não curado na infância e adolescência se reflete nas relações posteriores, né? Indicando ali, tá na hora de trabalhar isso, tá na hora de curar, tá na hora de transformar, rever os conceitos. Então, vamos ao exercício do arquétipo sabotador. Esse arquétipo, ele é muito bacana, tá? Quero que vocês respirem fundo, fechem os olhos. Antes de eu entrar no arquétipo sabotador, quero que você se lembre de compartilhar essa live nos seus Facebooks para que vocês possam deixar essa informação chegar a mais pessoas, né? Cada um fazendo o que está no seu alcance, essa informação vai longe e eu vou, através de vocês, ajudando outras pessoas também, ok? Então, teve um monte de gente aí que chegou depois, eu não dei nenhum oizinho, meu Deus do céu, quanta gente chegou depois aqui, quando eu estava no meio da explicação. Aqui eu tenho Isabel, Luciana, Samara, Cristiana, Renato, Débora, Rogério, Joel, Marília, Regina, Romilda, Lúcia, Ivânia, Cláudia, Solange, Fabrício, Caroline, Rosinária, Wagner, a outra Camila que entrou no ar, Rosa, Fernanda, Mary, Rafael, Meire. Uma rica noite a todos, sejam todos bem-vindos. E agora vamos ao exercício do sabotador. Respirem fundo novamente. Feche os olhos. E imagine daqui a uns 6 meses, 1 ano, quando vocês já superaram uma dificuldade tremenda de vocês. Vocês foram bem-sucedidas nesse objetivo atingido. Um objetivo traçado e atingido. E aí, uma pessoa chama você para um show de variedades, para você relatar essa informação. E aí, aquele show de variedades, né? Tem lá a pessoa que está fazendo a palestra, né? Que está fazendo a apresentação do show de variedades, né? Convida você senta na sua poltrona específica, né? E a palestrante, aquele público lotado, aquela transmissão para o mundo inteiro, né? Via satélite, internet e tudo mais. E você está lá para falar do seu sucesso, ok? Do seu sucesso em superar esse objetivo. E aí, o que acontece? O apresentador fala de você, resumidamente, ele passa a palavra. E aí, quando você vai contar como é que foi a sua trajetória, quais foram os passos, isso para ajudar outras pessoas a se motivarem e também fazerem, né? Se levanta uma pessoa no meio dessa plateia. Essa pessoa, transmissão ao vivo, e ela começa a falar de todos os seus podres do passado, de coisas não resolvidas,
assuntos postos para debaixo do tapete, situações desagradáveis, vergonhosas, vexaminosas, coisas que não foram resolvidas. E aí, essa transmissão, por ser ao vivo, programa ao vivo, você olha para este sabotador ou sabotadora, ok? Não tem diferença. É a atitude de chegar e lhe expor. E expor questões suas não resolvidas. Como você se sente sendo exposto assim? Como você reage a essa fala do sabotador? Respira fundo e solta. Agora nós vamos fazer a sequência de EFT para tudo que veio por aí, ok? Se eu estivesse fazendo um workshop, eu perguntaria como é a aparência desse sabotador, mas não se preocupe, porque aqui a intenção é dar esse primeiro momento. Mas vocês podem observar onde vocês estão, a aparência deste sabotador, a idade deste sabotador, as vestes desse sabotador, tá? Ser parecido com algum parente que tem a condição parecida, que tem um tipo de fala parecida, ok? Como é que é a plateia, como é que você se sente, aquele momento de silêncio que todo mundo literalmente está ouvindo, alguém que lhe conhece intimamente e que conta todas essas coisas não resolvidas. Então lá, respira fundo e solta. Ponto de karatê. Mesmo que nessa cena em que eu sou exposto, é terrível. Eu me sinto muito fragilizado nessa hora, vontade de sumir, e essa pessoa me humilhando na frente de todos. Eu escolho honrar esse sabotador em mim, mesmo que eu tenha esse sabotador em mim, que agora nessa cena me expõe dramaticamente, conta todos os meus podres. Eu queria que ele não existisse. Eu escolho honrar esse sabotador em mim. Mesmo que eu tenha essa imagem de humilhação e o sabotador fica me expondo assim sobre o meu passado, eu escolho honrar esse sabotador em mim e minha vontade de sumir, desaparecer do mapa, topo da cabeça. Essa cena humilhante entre as sobrancelhas, totalmente desconfortável, canto do olho, esse sabotador em mim. Nessa cena, eu completamente exposta. Que horror esse sabotador em mim. Vontade de desaparecer. Vontade de nunca mais ser vista. Esse sabotador me humilhando na frente de todos, completamente injusto. Esse sabotador nesse momento me expondo sem a minha autorização. Como essa pessoa pôde falar assim de mim? Como essa pessoa pôde me expor dessa maneira? De certa maneira eu tenho que dar razão pro sabotador. Tem tanta coisa para trás para resolver.
tanta coisa pendente, tanto assunto inacabado meu. Como eu posso vir aqui nesse lugar e falar dos meus sucessos? Se não conseguir concluir as questões anteriores, tanta coisa exposta aqui e a vontade de sumir. Tanto assunto pendente e a vontade de desaparecer. Não era para ter me exposto assim. Não era para aceitar esse convite. Eu era para ter percebido que alguém ia falar, ia se levantar e contar do meu passado, das minhas coisas pendentes, dos meus assuntos inacabados, das minhas vergonhas e vexames. Essa vontade de sumir que ainda existe em mim. Esse passado em mim inaceitável, que de alguma maneira eu dou razão a esse sabotador. Gostaria que esse sabotador não existisse. Gostaria que esse evento nunca tivesse acontecido de exposição do meu passado. Quanta coisa do meu passado exposta para todos verem com as minhas fragilidades. Esse sabotador aqui nesse palco, nessa plateia, e eu assim exposto completamente. Terrível. Respira fundo e solta. Se vocês perceberam, eu falei várias vezes sobre a questão da exposição à vergonha, ao ridículo, ok? E é justamente isso que o sabotador tenta evitar, a sua nova exposição ao ridículo. E aí a maioria das pessoas o que faz? Foge do sabotador, em vez de pegar a mensagem. E qual é a grande mensagem? Bom, a gente só faz essas pequenas, esse pequeno alinhamento com o sabotador, a gente faz um acordo com o sabotador, por isso se chama contratos sagrados, né? A gente faz esse acordo com o sabotador no momento que a imagem sabotador passa a ficar mais calma, depois de sequências de FT, e a gente vai conversar com o sabotador, perguntando para ele e batendo nos pontos como eu posso superar essa etapa, diminuindo a possibilidade de vergonhas e vexames, ok? Como eu posso ter menor chance de me expor vexaminosamente, me expor desnecessariamente, né? Para que eu possa superar essa etapa, para que eu possa ter melhor êxito nessa etapa, ok? Então é importante, por isso que a importância de fazer EFT sendo acompanhado nessa hora vai melhorar a visibilidade deste sabotador. E assim, é bacana, se vocês depois quiserem comentar aí embaixo do vídeo, ou quem for ver o replay lá no canal do YouTube, fazer comentários como é o sabotador, ver os seus detalhes, que aí eu posso dar mais informações, por escrito, para as pessoas saberem qual é o próximo passo na sequência de EFT. Para mim o sabotador foi extremamente claro, o juízo, o sabotador, criança ferida, prostituta, tudo isso apareceu claramente para mim. Mas muitas pessoas isso não aparece claramente, é bem comum. Então precisa fazer sequências de EFT que possam clarear isso, falando das imagens que são percebidas. E depois, quando o sabotador se acalma na sua fisionomia, no seu estresse, na sua atitude de esbravejar, que é o caso do sabotador, é interessante trabalhar com a EFT junto com a conversa com o sabotador, com um diálogo aberto, pedindo detalhamento de quais são os próximos passos para não passar vergonha novamente, ok?
Então, a live fica hoje por aqui. Agradeço a presença de todos. Amanhã eu quero falar de mais um sabotador. Desculpe, amanhã eu quero falar. Amanhã eu quero falar de mais um arquétipo. O sabotador, falei tanto de sabotador que ele quer aparecer sempre. Não tem problema, ele pode vir junto. E eu quero dizer para vocês, foi uma imensa alegria poder trabalhar hoje com vocês, passando essas informações dos arquétipos. Bacana rever essa live, bacana socializar com os amigos nos seus Facebooks, e porque daí essa informação não vai só chegar mais longe, como também vai ajudar outras pessoas, né? Então eu agradeço a presença de todos, uma rica noite, nos vemos amanhã 8h30, mais um arquétipo, que se não é usado, ele passa a ser um sabotador também, porque se eu tenho uma coisa que eu não uso, é como eu ter um tesouro trancado dentro de um cofre. Para que me serve, né? Se eu não tenho acesso, eu não posso usar. Então é um processo de sabotagem realmente. Uma rica noite a todos, agradeço a presença. Nos vemos amanhã, 8h30, para mais uma live aqui no Facebook. Rica noite, tchau!